Olá pessoal, mais uma vez eu trago para você a palavra de Deus, fazer mais um vídeo aqui. Esse vídeo vai ser baseado no capítulo 13 da carta aos Hebreus. Eu vou estar lendo o texto e logo eu vou estar expondo o estudo das Escrituras. Capítulo 13, verso 7 diz assim: Lembrai-vos dos vossos guias, ou pastores em algumas traduções, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitares a fé. Então é nesse versículo aqui que eu quero explicar o que significa este verso aqui. Sei que muitos pastores usam esse versículo para falar aos seus fiéis que devemos imitar a fé deles. Mas não é isso que o autor aos Hebreus está dizendo aqui. Primeiro, temos que saber quem foi o autor de Hebreus. E depois, a quem foi destinada essa carta. Primeiro, o autor aos Hebreus não é conhecido, mas também ele não era um apóstolo. Segundo, o seu destinatário também, nós não temos certeza para quem foi escrita essa carta, mas foi direcionada a uma igreja. Então, primeiro, por que o autor aos Hebreus não é um apóstolo? Por quê? Porque no capítulo 2, no versículo 3, ele diz dessa maneira: começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então, se ele fosse um apóstolo, ele escreveria essa carta tendo autoridade apostólica, mas não. Ele escreveu essa carta falando daqueles que ouviram do Senhor, que eram os apóstolos. Então, quem são esses pastores aqui para nós imitar a fé? Primeiro, lembrai-vos dos vossos pastores. Ele está escrevendo para uma igreja naquele momento, está mandando ela lembrar dos vossos pastores lá no passado. Lembrai dos vossos guias. Quem foi esse? Os que falaram no passado, os que falaram a palavra de Deus. Então esses pastores que o escritor aos Hebreus está mandando nós imitarmos os apóstolos. Por quê? Eu provo isso no versículo 8, porque ele diz assim dessa maneira: Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito de sua carreira, imitai-lhes a fé. Não, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Versículo 9. Não vos deixeis levar por doutrina várias e estranhas. Então ele está dizendo, olha, lembrai-vos dos vossos guias, lembrai-vos dos apóstolos que estabeleceu a doutrina na igreja. Lembra lá de Atos, em que os cristãos que ali eram convertidos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos? Então toda a igreja até hoje, atravessando gerações, ela tem que estar fundamentada sempre na doutrina dos apóstolos. Então esses são os pastores em quem o escritor aos Hebreus está mandando nós imitarmos a fé. Não os pastores de hoje. Por quê? No verso 24, ele fala dos pastores atuais da sua época. Ele diz assim, saudai a todos os vossos guias e a todos os santos, os de Itália vos saúdam. Esses são os pastores no momento que ele escreve a carta. Se ele dissesse ali, olha, imite a fé dos vossos pastores. Não. Imitai, lembrai-vos dos vossos pastores no passado. Então esses pastores aqui, o escritor aos Hebreus está mandando nós imitar, são os apóstolos. Ou seja, qualquer líder de hoje que não esteja baseado na doutrina apostólica, isso é, o Novo Testamento, as cartas, o livro histórico de Atos, então se ele não tem base nessa doutrina, nós não devemos imitá-lo. Devemos imitar a fé dos apóstolos, a fé dos pastores anteriores, aquele que nos anunciaram a palavra de Deus, aquele que ouviu do Senhor. Então é isso que o autor aos Hebreus está querendo dizer para nós, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou seja, a doutrina estabelecida pelos apóstolos, ela vai permanecer até que Jesus venha, porque foi o próprio Senhor que os deu, como Paulo vai falar em suas cartas. Assim eu espero ter ajudado e agradeço a você, em nome de Jesus.